Também Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele disse aos discípulos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas talvez os discípulos já não estavam mais crendo nessa palavra do Senhor Jesus. Assim como estamos nos dias de hoje, irmãos. As pessoas não creem mais na palavra do Senhor Jesus. Eles não estão dando crédito à palavra de Jesus. O Evangelho Sagrado, essas santas escrituras que a qual, aleluia, Jesus escreveu e passou, vivenciou isso que está escrito aqui para nos salvar. Aleluia. E talvez naquele momento de dor e sofrimento, o texto diz que Jesus foi caminhando junto aos discípulos. E os discípulos eles estavam reunindo de portas fechadas. Era no dia de domingo, talvez num horário desse. Aleluia. Quando eles estavam ali com medo, aleluia, dos judeus matarem, quando eles mataram Jesus, eles também estavam ali com medo, diante daquela situação, diante daquele momento de dor e sofrimento, chega Jesus no meio deles. Aleluia, e diz: Pai seja convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto é muito maravilhoso da parte do Senhor. Porque se nós vamos para o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele veio profetizar sobre esse Jesus. E ele disse que o nome dele seria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ou seja, Jesus está conosco. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No Evangelho de Mateus narra dizendo assim que Jesus, ele, onde está 2 ou 3 reunidos no meio dele, aí ele está. Então eu quero crer nessa noite que Jesus está no nosso meio aqui. Aleluia, não na forma física de um homem, de uma pessoa, mas através do Deus Espírito Santo, porque nós estamos mais de 2, mais de 3 nesta noite. E eu creio pelo nome de Jesus, pelas Escrituras Sagradas, que Jesus está no nosso meio, inserido aqui. Aleluia. Recebendo essa adoração, a qual nós estamos adorando a Ele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E Jesus, irmãos, Ele veio para cumprir um papel muito importante nas nossas vidas. Aleluia, porque as Sagradas Escrituras diz que tudo que está escrito aqui na Bíblia testifica sobre Jesus. Aleluia. E então Jesus aparece no meio dos discípulos. Porque onde Jesus estava, irmão, coisas maravilhosas aconteciam. Oh, glória a Deus. Que privilégio. Aleluia, nós estamos num dia mau, num dia de sufoco. E Jesus está no nosso meio dizendo: eu sou contigo. Pai seja convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus está no nosso meio dizendo: Pai seja convosco, eu estou aqui, aleluia, para trazer vida e trazer vida com abundância. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O irmão João disse aqui nessa noite, leu um texto maravilhoso, que a porta é estreita, aleluia, mas Deus está conosco, Jesus está conosco, firmando nossos pés para que nós possamos caminhar com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho maravilhoso, irmãos, da parte do Senhor, quando nós olhamos. E Mateus, ele testificou algo maravilhoso, por que Jesus estava no nosso meio. E quando nós vemos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, ele diz assim: e permanecia Jesus toda a Galileia, percorria Jesus em toda a Galileia, ensinando nas ruas, nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. E ele fazia o quê? Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. Por isso que Jesus, ele gosta de estar presente, aleluia, no meio do seu povo. Por quê, irmão? Jesus, ele veio para curar, ele veio para sarar nossas feridas, ele veio nos ajudar, ele veio nos socorrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o mundo não entende, irmão. Os mundos estão sofrendo com tantas pestes, doenças e enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus, ele percorria, aleluia, no meio do povo. Para quê? Curando as enfermidades, as doenças, as moléstias, no meio do povo. Oh, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o verso 24, ele continua narrando e bendizendo o nome do Senhor, dizendo assim: e a sua fama corria por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. Aleluia. Por isso que Jesus quer estar no nosso meio. Ele quer nos dar vitória. Jesus, ele quer nos socorrer do mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está no meio do seu povo, milagres acontecem. Quando Jesus
no meio do seu povo, Jesus transforma, aleluia, quem precisa transformar água em pão, aleluia, água em vinho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não nos deixa perecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus curava, aleluia, quando Jesus transformou água em vinho, aleluia, para mostrar, aleluia, o que ele veio fazer na terra, aleluia, o povo não acreditava, mas os milagres de Jesus eram visíveis. Onde Jesus estava, irmão, milagres aconteciam, de tal maneira que Jesus curava os leprosos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os doentes, os enfermos, aleluia, os demônios não resistiam à presença do Senhor Jesus, aleluia. E muitos rejeitam a presença do Senhor. Muitos não creem, aleluia, no poder que Jesus tem no nosso meio. Aleluia. Muitos não querem estar no meio onde Jesus está. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas se Jesus está no nosso meio, Jesus ele tem poder de nos transformar. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Marcos 5, aleluia, que Jesus ele pegou um barco e ele começou a entrar numa cidade chamada Gadara. Aleluia, e tinha ali um homem de Gadara que ele havia muito tempo, desde quando nasceu, ele era possuído por espíritos maus. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, aleluia, os espíritos, quando reconheceram a presença de Jesus, ele disse para Jesus: veio nos atormentar antes do tempo esse Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, nós sabemos que tu és filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Até os demônios reconheciam a grandeza do nosso Jesus. Até os demônios eles temiam ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E então Jesus entrando em Gadara, aleluia, ele trouxe ali alívio àquela vida, alívio àquele homem. Porque onde Jesus está, aleluia, o mal tem que sair, o mal tem que ser derrotado em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Então, quando Jesus chega ali, em Gadara, aquele homem que se jogava em fogo, agredia talvez as pessoas endemoniadas, aleluia, os demônios então reconhecem Jesus e tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder, a presença do Senhor Jesus tem poder nas nossas vidas, aleluia. Oh, grandioso é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E que privilégio, irmãos, para os discípulos, nos textos ao qual nós lemos de João, de Mateus, de Lucas, aleluia, é estar diante do Senhor, era estar junto com o Senhor e ver as maravilhas que o Senhor fazia no meio deles, aleluia. Certa vez, irmãos, o texto vai dizer que Jesus estava no barco, andando no mar com os discípulos, mas a Bíblia diz também veio uma grande tempestade diante de Jesus e dos discípulos. Aleluia. E então os discípulos, achando que ia perecer, eles não sabiam o que fazer porque Jesus estava dormindo sobre aquele barco. E então talvez eles, com medo de acordar o Senhor Jesus, eles também tinham medo de morrer. Aleluia, porque o texto aleluia, o Evangelho diz que o barco já estava entrando água dentro, mas Jesus estava dormindo na parte de baixo do barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficaram temendo a tempestade. Mas eles também estavam pensando: nós acordamos Jesus ou não acordamos Jesus? Aleluia. Mas aí quando o negócio começou a ficar feio, a Bíblia diz que eles começaram a gritar e chamar: Jesus Nazareno, não vê que nós perecemos? Aleluia. E Jesus então levanta e acalma e diz para o vento: acalma-te vento, acalma-te tempestade. E o texto diz que os discípulos ficaram abismados com aquele poder daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E então Jesus disse: homens de pequena fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus ali queria mostrar para eles que quando Jesus está com eles, eles não pereciam. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus estava no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está no nosso meio, aleluia, Jesus nos transforma, Jesus muda nossas histórias, Jesus perdoa nossos pecados, Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que parecemos que nós vamos perecer, louvado seja o nome do Senhor, mas quando o Senhor Jesus está no nosso meio, aleluia, Ele diz: acalma-te vento, cala-te tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse Jesus se faz presente aqui nesta noite. Aleluia. Porque as águas tempestuosas da vida, irmão,
Jesus não vai deixar, aleluia, nos sucumbir. Jesus está conosco, irmão. Nós podemos gritar e clamar, Jesus nos socorre, Jesus tem misericórdia de nós, aleluia, Senhor Jesus, Ele nos atende, Ele nos ouve. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não importa se o inimigo quer nos derrubar, não importa se a vida quer nos parar, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos um Jesus, aleluia, em nosso meio. Oh, glória a Deus, nós temos um Jesus que nos socorre, nós temos um Jesus a nosso favor, aleluias. Oh, glória a Deus. Muitos não dão crédito a esse Jesus, mas nós que somos igreja, nós conhecemos o poder desse Jesus, aleluia. Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele está conosco aqui neste lugar, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Os discípulos talvez achou que ia perecer, mas eles clamaram o nome do Senhor, e o Senhor levantou e acalmou aquela tempestade e o vento. Aleluia. Deus tem poder de transformar, aleluia, acalmar a tempestade. Jesus, Ele tem o poder, aleluia, de estar conosco enquanto estamos reunidos aqui glorificando a Deus, aleluia, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia, oh glória a Deus. Muitos estamos reunidos em bar, aleluia, ouvindo show, coisas do mundo, aleluia, mas nós estamos aqui de pouco, mas glorificando o Senhor. E Ele se faz presente, Ele está aqui no nosso meio, aleluia, recebendo a adoração, aleluia, que sai da minha e da sua boca aqui nesta noite, aleluia. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. Esse Jesus que sofreu tanto, irmãos, Ele pagou um preço tão alto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para estar no nosso meio, para estar conosco, para estar nos ajudando. E ainda no dia que Ele partiu daqui, louvado seja o nome do Senhor, Ele disse, eu vou, mas eu enviarei um consolo para vós. Vós não ficarei órfãos, porque eu vou enviar o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo que está aqui conosco, aleluia, nos ajudando, nos socorrendo, intercedendo por nós, aleluia, nos dias maus, naqueles dias que nós pensamos que vamos perecer, aleluia, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, aleluia, traz com Ele a presença de Jesus também, e Ele nos socorre, e Ele é o Deus conosco que está aqui no nosso meio. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Então, os discípulos, naquele momento de dor e sofrimento, achando que talvez tudo havia perdido, louvado seja o nome do Senhor, Jesus aparece no meio deles, louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer estar no nosso meio, Jesus quer estar conosco, aleluia, Jesus quer estar nos ajudando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até que um dia, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao Monte das Oliveiras. E lá foi um dia de sofrimento, uma noite de sofrimento, porque Jesus, o texto diz que Jesus levou alguns discípulos para estar intercedendo ali com ele. Mas aquele sofrimento que Jesus havia de passar, somente Ele poderia passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele chegando no Monte das Oliveiras, Ele deixou o discípulo à parte, foi mais para cima e começou a orar. Aleluia, interceder ali, louvado seja o nome do Senhor. E Ele sofria angústia de dor e sofrimento, porque Ele sabia que Ele ia passar por um sofrimento muito grande para salvar a minha e a sua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse Jesus que está no nosso meio, Ele passou esse sofrimento. Aleluia, ainda que prenderam Ele, ainda que ponharam Ele na cruz do Calvário, judiaram, bateram, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava lá no meio do povo. E a Bíblia diz que como uma ovelha, Ele ficou mudo. Ele não blasfemou, Ele não xingou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele carregou o nosso sofrimento, Ele carregou as nossas culpas, Ele carregou nossos pecados sobre os seus ombros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que nós tivéssemos a oportunidade de estar glorificando a Ele. Aleluia, para que Ele possa nos salvar, salvar nossa vida, salvar nossa casa, salvar nossa família. Aleluia, esse Jesus Ele carregou uma cruz tão pesada. Aleluia, Ele foi chicoteado de todas as maneiras, Ele foi cuspido, Ele foi xingado, mas Ele não disse, eu não vou vencer. Ele disse, eu vou estar lá no meio, e no meio do meu povo, aleluia, eu vou trazer a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Onde Jesus está, Ele traz, aleluia, à tona, aleluia, a verdade, mas Ele traz também o Espírito Santo, Ele traz a sua presença, e essa presença de Jesus,
Aleluia. E o texto diz, irmãos, em Lucas 23, no capítulo 39, que esse Jesus, depois de apanhar bastante, depois de sofrer bastante, mas como uma ovelha muda, foi levado a matadouro. Aleluia. No monte chamado Caveira. Ele estava preso e junto com ele estavam 2 homens pecadores. E o texto de Lucas 23 e o capítulo 23, o verso 39 diz que quando crucificaram Jesus, eles crucificaram os 2 ladrões, um de cada lado, e colocaram Jesus no meio. Aleluia. Ali Jesus estava representando algo muito importante. Quando Jesus está no nosso meio, algo acontece. Aleluia. E então crucificaram Jesus, mas colocaram Jesus no meio de 2 ladrões. E o texto vai dizer, irmãos, que um ele blasfemava, dizendo: Senhor, se o Senhor é o Senhor Jesus, então nos tira daqui, porque ele queria a bonança dessa terra, ele queria a bonança desse mundo. Aleluia. Mas um acreditou na palavra do Senhor e disse: esse homem não tem pecado, nós somos pecadores. Aleluia. Esse homem, ele é justo. Estão fazendo injustiça com esse homem. Aleluia. Ele diz para Jesus algo interessante. Ele diz: Jesus, quando entrarem, lembra-se de mim quando entrarem no seu reino. E Jesus, no meio daqueles 2 ladrões, ele disse para aquele homem que creu: aleluia, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh, aleluia. Jesus, ele também se encontra no meio de pecadores. Jesus, ele também se encontra no meio de quem tem necessidade. Não. Eu creio que aqueles homens, eles tinham necessidade. Mas o problema é que um não creu. Ele queria, aleluia, voltar para o mundo. Talvez cometer os mesmos pecados, as mesmas iniquidades. Aleluia. Mas Jesus está no meio. Ele olhou para o outro lado também e viu alguém que tinha uma necessidade. Mas uma necessidade muito mais maior do que aquela do outro. Ele tinha necessidade de ir para o paraíso com o Senhor. Oh, glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, em sacrifício, porque nós acreditamos, aleluia, que Jesus ele foi preparar um lugar para nós, aleluia, e que vale a pena servir a esse Jesus, porque ele pagou um preço, aleluia. Ele não era culpado. Culpado é eu, culpado é você, aleluia, que tem pecado. Jesus não tinha pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava no meio daqueles pecadores, aleluia, louvado seja o nome, a santidade no meio do pecado, dizendo: eu ainda posso salvar, eu ainda posso libertar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando está no meio, aleluia, Jesus, ele pode nos transformar nossas vidas. Bendito e santo seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O texto diz também, irmãos, que Jesus, ele estava indo e ele resolveu passar num poço. Porque era necessário, ele disse, necessário passar em Samaria. E quando Jesus, ele chega naquele poço, ele dispensa os discípulos. E ele senta no poço, o texto diz. De repente vem uma mulher que precisava, tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade de água. Aleluia. Mas Jesus tinha algo muito mais importante do que a água para aquela mulher. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando aquela mulher chega diante de Jesus, Jesus então pede água àquela mulher. Ela questiona algo com Jesus. Aleluia. Mas o texto diz que Jesus então começa a dialogar com aquela mulher. Ali no meio daquela conversa, no meio daquela situação. Aleluia. Jesus disse: mulher, se eu te der a água que eu tenho, tu nunca mais terás sede. Aquela mulher, automaticamente, ela talvez pensou na sua vida: eu venho meio-dia, aleluia, para pegar água no sol quente, para ninguém me ver por causa da minha situação. Se esse homem tem realmente essa água onde eu não possa mais vir pegar água, que maravilha. Aleluia. Ela não estava entendendo muito bem o que Jesus queria dizer, mas ela entendeu. Aleluia. Então eu quero dessa água. Então Jesus se identifica a ela. E o texto vai dizer que essa mulher crê tanto na palavra do Senhor, que ela vai aos seus irmãos e diz: esse homem é o Cristo. Aleluia. Só que Jesus está no meio daquela mulher. Jesus diz aquelas palavras, aleluia. E Jesus não só salva a vida daquela mulher, mas ele salva muitos que deram ouvido àquela mulher. Então, quando Jesus está no nosso meio, Jesus faz milagre. Aleluia. Jesus transforma. Aleluia. Jesus cura. Assim como Mateus disse
E no versículo 4 e 23, Jesus ele veio curar, ele veio transformar, ele veio levar nossas dores e sofrimentos. Aleluia. Nós vamos passar por sofrimento, mas quando Jesus está no nosso meio, é muito melhor, é muito mais fácil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto também diz, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, quando ele entrou numa cidade, na cidade onde ele nasceu, o texto diz que umas pessoas ficou muito chateadas com ele. A Bíblia diz que eles queriam até jogar Jesus do precipício. Aleluia, Jesus teve que sair correndo daquele lugar. O povo não queria Jesus no meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós vivemos o dia de hoje, irmão. Parece que as pessoas não querem que Jesus esteja no nosso meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 13, o verso 20, que já estão colocando Jesus fora da porta. A Bíblia diz que Jesus já está lá à porta. O texto diz assim, Jesus já está à porta, batendo para poder abrir. Em muitos lugares, onde Jesus já está por lá de fora. Aleluia. Jesus não tem mais como entrar em alguns lugares, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas não oferecem algo que Jesus pediu. A fé. Aleluia. A reverência a Ele. Pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então Jesus, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, Ele já está à porta batendo. Eu entro. Se você deixar eu entrar, eu vou cegar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele e ele será comigo. É como se Jesus estivesse dando mais oportunidade para a terra. Aleluia. É como se Jesus estivesse dando mais oportunidade para mim e para você. Aleluia. Que fizemos tanto de errado aqui nessa terra. Aleluia. Nós não confiamos no Senhor Jesus. E agora parece que eu olho para Jesus e vejo Jesus na porta, louvado seja o nome do Senhor. Jesus pedindo uma oportunidade para entrar na sua casa, na minha casa, e dizendo, se você abrir, eu estarei com você. Eu estarei com você. Aleluia. Aqui nós vemos que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou, aleluia. Mas parece que as pessoas não querem que Jesus esteja mais no meio, aleluia. Para que Jesus possa transformar esse mundo de pecado, esse mundo, aleluia, de tantas coisas más, aleluia. Mas aqui Jesus aparece, aleluia, você no Senhor, batendo a porta e pedindo uma oportunidade para entrar. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Parece que o povo não sente mais a alegria da presença do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mas quando Jesus está no nosso meio, aleluia, Jesus transforma nossas vidas. Jesus muda a nossa história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está no meio de nós, irmãos. Jesus está conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer estar conosco. Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus quer mudar a nossa casa, a nossa história. Mas para isso nós temos que permitir que Jesus esteja em nosso meio. Nós temos que permitir que Jesus esteja conosco. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E que nesta noite nós ficamos com essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda está à porta. Aleluia, batendo e dizendo, aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele. E ele será comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós viemos abrir essa porta para o Senhor Jesus. E Jesus entrar nas nossas vidas, nas nossas casas. E mudar nossas histórias, nossas vidas. Aleluia, porque onde Jesus entrava, aleluia, Jesus ele transformava. Aleluia. Muita gente cria, irmão. Tem um texto que diz que as pessoas criam tanto no Senhor Jesus, que eles pegaram um monte e não tinha espaço para trazer aquele monte onde Jesus estava. Aleluia. A Bíblia diz que eles pegaram uma cama, amarraram com corda e levaram, abriram o telhado e colocaram pelo telhado. E a Bíblia diz que quando aquele homem teve acesso com Jesus, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus curou. Jesus transformou. Jesus mudou aquela vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus quer estar conosco aqui nesta noite, nosso meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para nos transformar, para mudar nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode perdoar o pecado. Só Jesus pode transformar a vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele já foi preparar lugar, louvado seja o nome do Senhor. E ele já crê que ele já preparou esse lugar. E ele só está esperando a ordem de Deus, dizendo: vai e busca a minha igreja, busca a minha noiva, busca o meu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia, lá não haverá dor, nem sofrimento, nem luta, nem tristeza, porque nós estaremos dia e noite com o Senhor Jesus. Porque onde o Senhor Jesus está, não há tristeza, não há dor, louvado seja o nome do Senhor, não há sofrimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Jesus ele pode transformar, ele pode mudar. Jesus ele pode curar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E só esse Jesus que pode, aleluia, curar nós de todo mal. Aleluia, nos levar para o céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar os irmãos a se colocar sobre os pés e estarei orando nesta noite.